No truth is not in her. Olá pessoal, tudo bem? Hoje um pouco diferente aqui, graças a Deus a gente está falando em português, né? Os últimos convidados aí, todo mundo falando inglês, dando um trabalho aí para os voluntários que traduzem nossos vídeos. Tenho o prazer de estar com o professor da URGS aqui do Rio Grande do Sul, Tarcísio Saurinho, um brasileiro aí notável, que eu olhei o trabalho dele aí, é incrível, pessoal. Convido vocês a procurarem aí a entender o trabalho que ele tem feito, diversos artigos muito bons, e nós vamos falar sobre alguns deles aqui. Professor, obrigado por ter aceitado o convite aí, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria que você falasse aí um pouquinho mais aí sobre o seu background, o que você já fez até hoje. Aí, resumidamente, senão o vídeo não cabe aí no, no YouTube. Tá bom. Bom dia, então, Hugo. Bom dia aí a audiência, né? Então, como o Hugo falou aí, meu nome é Tarcísio, eu sou atualmente professor do curso de Engenharia de Produção da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. Tenho uma graduação em Engenharia Civil, atuo ainda até hoje bastante na área de construção civil, especialmente no que se refere à segurança. Tenho um mestrado também em engenharia civil na área de gerenciamento de construções, um doutorado em engenharia de produção. Tenho alguma experiência no exterior também, tive períodos já no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra e mais recentemente na Austrália. E nos últimos tempos eu posso dizer assim que eu divido meu tempo de pesquisa, ensino e consultoria basicamente entre os setores de assistência à saúde, de construção civil e de manufatura. Embora também tenha alguma atuação esporádica em outros setores. A janela aqui. O professor, eu vi aqui alguns dos seus trabalhos assim, mais os voltados à segurança, que é o nosso público-alvo aqui, né? E vi que você escreveu bem aí sobre sistemas complexos, e isso é algo que as duas teorias aí que a gente tem estudado mais, aí a gente fala um pouquinho de segurança 2 lá do Honegel e a segurança 1, só para facilitar, né, dar um nome aí. E a diferença principal é que os pesquisadores concluíram que a segurança 1 não funciona para sistemas complexos aí, né? Sociotécnicos complexos. O que é isso? Explica para nós primeiro o que é um sistema sociotécnico complexo, que eu acho que a gente precisa partir daí para começar essa Sim, sim. conversa. Então, o próprio termo complexidade está cada vez mais no nosso dia a dia, né? Então, as sociedades como um todo, o mundo como um todo está cada vez mais complexo. A complexidade se refere basicamente a sistemas que têm muitas partes, muitos elementos. Então, esses elementos podem ser pessoas, podem ser máquinas, podem ser procedimentos. Então, geralmente, uma empresa, quanto maior o porte dela, mais ela tende a ser complexa. E esses elementos, eles não são estáticos, eles estão continuamente mudando, interagindo entre eles. Então, as trocas de informações entre as pessoas, as trocas de materiais entre uma etapa do processo e outra, né, nunca são exatamente iguais de um momento para o outro. Sistemas complexos também são muito diversos, né? Então, esses elementos que eu coloquei, as pessoas, máquinas, procedimentos, eles são diferentes. Então, são pessoas com diferentes níveis de treinamento, de experiência, materiais com diferentes requisitos de processamento. Então, assim, é muita coisa, muitos elementos que interagem entre si, e essas interações estão continuamente mudando. E, além disso, um sistema complexo ele está sempre em interação com o ambiente externo dele. Isso aí é sempre uma grande fonte de variabilidade, de incerteza.
Então, assim, nenhuma empresa trabalha num vácuo, né? Então, tudo aquilo que acontece no ambiente com os fornecedores, com os clientes, com a sociedade em geral, né, está interferindo no desempenho dela. E sistema sociotécnico, que o Hugo falou, né, é o tipo de sistema que interessa para a gente como profissionais de segurança, né? Que são sistemas onde tem pessoas, a parte social, né? A gente pode ter, por exemplo, um sistema técnico, esse computador que está na minha frente agora, que por si só é um sistema somente técnico. Mas quando ele está interagindo comigo agora, com vocês, e com o ambiente externo aqui, tem um provedor de internet, por exemplo, tem um sol aqui refletindo um pouco em mim agora, né? Isso aí torna ele interagindo com o ambiente externo, e torna ele mais complexo, mais imprevisível também. Tá? Então, o sistema sociotécnico, basicamente, é um sistema que tem pessoas interagindo com tecnologias, e ele é complexo porque ele tem essa diversidade, esse tamanho, né, e essa interação com o ambiente externo. Ficou muito claro agora. Professor, eu sou um profissional de segurança faz bastante tempo e um profissional da engenharia civil ainda há mais tempo, né? E vi muitas coisas assim, e acredito que você também aí nos canteiros de obra não são muito conhecidos de modo geral como um lugar muito seguro, assim, de práticas robustas de segurança. Por exemplo, se a gente comparar com as indústrias, né, que é um ambiente mais controlado, acho que sofre, apesar de sofrer também muita interferência externa, mas é um ambiente que você pode limitar, né? Uma obra, por exemplo, eu trabalhei com perfuração direcional em avenidas, rodovias, rios, né? E aí tem um monte de coisas que você não tem nem ideia de como prever, né? E todos os controles que me deram à época, assim, de segurança, eles eram estáticos, né? Então, você fazia uma avaliação de comportamento da pessoa, ou você fazia uma análise de risco, um checklist. E aí eu sempre não sabia como, nem porquê, mas eu tinha uma ideia, assim, que aquilo não era proporcional ao que a gente estava exposto na realidade. O senhor tem essa percepção também? Eu vi que o senhor escreveu sobre isso. As práticas que a indústria civil especificamente dispunha, ou dispõe até hoje, não são condizentes com o ambiente em que elas operam? A construção civil, como tu falou, aí é um sistema bastante desafiador, né, pela dinamicidade, né? Então, aí os locais de trabalho físicos mudam, a mão de obra não tem uma educação formal muito alta, normalmente, né? Está muito exposto até condições climáticas. Então, assim, a construção civil é um ambiente que, talvez mais do que outros, é necessário a gente ter controles flexíveis, né? E a gente investir muito, e se isso não acontece, né, para dar condições para que o cara da linha de frente, para que o trabalhador da linha de frente possa ser mais autônomo, ter os recursos que ele necessita, sem precisar ter uma pressão, um controle externo a todo momento, tá? Porque é impossível, realmente, né, pela própria característica física de um canteiro de obras, não tem como ter um técnico de segurança, uma fiscalização, né, tão fácil assim como tem daqui a pouco numa linha de montagem, né, onde fica onde as coisas são mais previsíveis, mais repetitivas. Então tem uma contradição na construção civil, que ela tem essa flexibilidade e que se exige essa autonomia, essa qualificação do trabalhador para tomar decisões, mas geralmente não são dados esses recursos, né? Então tem uma contradição assim, que a gente joga a responsabilidade para os trabalhadores, mas não dá os recursos para eles adaptarem, para eles fazerem as coisas corretas, né? Por conta própria. Entendi, é bem isso mesmo, assim, que eu, que eu percebi, assim, quando eu trabalhava diretamente na construção civil, várias e várias oportunidades, e até o senhor falou aí sobre autonomia, né, e um dos estudos, um dos artigos que vocês escreveram
fala um pouco sobre isso. Eles fizeram uma pesquisa de percepção, né, na construção, aí, numa obra, entrevistaram algumas pessoas, aí, engenheiros, mestres e tal, e aí eu sempre quis fazer isso, não sabia como, né? Até a gente conversando um pouquinho fora do ar aqui, eu sou muito fã de quem faz de quem entende qualitativamente, consegue interpretar essas respostas. E eu queria saber do senhor o que que essa pesquisa mostrou, assim, teve alguma surpresa? As pessoas, os trabalhadores reconhecem a falta de autonomia deles, a questão da distância de poder é muito marcante nas obras, um manda, o resto obedece. Como é que funciona isso? Sim. Essa pesquisa, na verdade, é um pouco antiga, assim. Eu sei. Eu fiz a lição de casa, viu? Ela não tem ela fresquinha na cabeça, assim, mas coisas que eu me lembro, assim, que me marcaram, é que os próprios trabalhadores vinham eles como culpados pelos problemas, né? Eles não tinham uma noção de que eles tinham de que podia ser melhor, de que podia ter mais recursos para eles, de que eles deveriam ter uma supervisão adequada, ter equipamentos qualificados. A tendência, paradoxalmente, era deles se enxergarem não como vítimas, mas como também porque é desatenção minha, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, né? Então é uma coisa muito complicada, assim, né? Porque eles não conseguem nem exigir, né? Aquilo que deveriam estar exigindo para chegar num desempenho melhor. Então, esse era um ponto que foi marcante quando eu li, né? Realmente a pesquisa antiga, mas quando eu li isso chamou muita atenção, porque as novas teorias agora falam disso, né? De culpar não resolve nada, né? Até se você culpa alguém não resolve o problema, mas eu já participei de várias investigações de acidente na construção civil, em que a vítima ali começava pedindo desculpa, né? Pô, me perdoa aí porque eu me acidentei. Eu falava, não, cara, eu que tenho que te pedir desculpa, né? Eu te tirei da tua casa para fazer um trabalho para nós e você se machucou, comprometeu sua integridade aí, então isso é bem marcante. Professor, uma das coisas também que a gente sempre esbarra, né, e eu vi que tem no seu trabalho isso também, é a questão da medição da segurança, né? Como que a gente entende se a segurança tem sido bem feita ou não. E um dos itens principais que as novas teorias apregoam aí é a questão do near miss, né, dos quase acidentes, né? E esse é um indicador que todas as novas propostas aí têm medido. Mas eu vejo também, em contrapartida, que para por aí, eles só veem o número que foi gerado, o número de near miss que foi reportado, mas não trabalham esse número, né? Até na empresa que eu trabalho, eu coloquei lá uma meta que a gente tem que dar uma devolutiva em 5 dias para a pessoa que reportou, né? Mesmo que seja falar, ó, a gente não tem o recurso agora, vai precisar pedir, ou por enquanto você tem uma ideia melhor, né? Mas assim, a gente não deixa a pessoa sem saber que a gente pelo menos está considerando aquilo. E eu vi que no trabalho o senhor propôs ideias muito legais aí para identificar, avaliar e monitorar os near miss. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, esse é um assunto realmente muito interessante. A gente tem feito trabalhos desse assunto há vários anos, na construção civil, especialmente. Então, as near misses, ou os quase acidentes, né, eles são um sinal de alerta, um sinal de que, geralmente, por sorte, não aconteceu um acidente. Então, ela ainda permite que a gente tome ações corretivas antes daquilo gerar uma perda, né? E tem vários estudos que apontam que aquelas empresas que mais registram near misses têm menos acidentes, tá? Não que elas necessariamente tenham mais near misses, elas registram mais. Se elas fazem um esforço para registrar mais, quer dizer que elas geram mais informações para aprender, né? E como tu falou também, aliás, assim, vai estar com um sotaque meio gauchesco essa conversa toda aqui. Eu sou santista, então vai estar um sotaque aqui do Sudeste para o Sul. Tá bom. Bom, e como tu falou aí também, as near misses, elas, me dão um branco, mas as near misses, ela pode ser de dois
tipos básicos. A gente vem trabalhando aqui com as near misses de feedback negativo e as near misses de feedback positivo, tá? As de feedback positivo, as de feedback negativo são aquelas que geralmente a gente percebe como near miss. São aquelas em que o acidente não aconteceu, mas simplesmente por sorte. Não porque tinha uma defesa lá que daqui a pouco aparou o material que caiu do prédio e não acertou ninguém. Então, essa aí realmente a gente sente ali o risco iminente, né? E a near miss com feedback positivo é aquela em que o acidente não aconteceu porque as defesas entraram em ação. Daqui a pouco, assim, caiu o material, mas não acertou, mas caiu numa rede, caiu em alguma estrutura que aparasse ele. Ou então, assim, eu estou descendo uma escada, escorrego na escada e seguro no corrimão da escada. Então, isso aí é um feedback positivo. Mas, rigorosamente, também é um evento que me permite aprender. Tá? Porque isso aí pode servir para reforçar, daqui a pouco, a importância de ter o corrimão, a importância da escada não estar escorregadia, né? E também, como tu falou, assim, um outro ponto importante é ter uma estrutura para processar os dados, né? Isso que eu ia falar, né? Então, realmente, não adianta ter... Vai ser de pouca utilidade um indicador que diga lá, teve tantas near misses por mês, né? Isso aí é algo pouco explorado, em geral, na medição de desempenho e segurança. A gente fica muito no dado quantitativo, mas não explora o que tem atrás dele, né? Então, no próprio acidente, né? Realmente, a maior riqueza está em entender todo o contexto daquele evento, as características, né? Nas near misses, idêntico, né? Então, a gente tem que fazer um esforço lá para, de fato, entender qualitativamente como que aquilo aconteceu. Claro que o dado quantitativo sempre é importante também, né? Para mostrar tendências a longo prazo, para comunicar essa informação para as pessoas. Mas, para fins de aprendizado mesmo, a informação qualitativa é geralmente mais importante. E eu confesso que aprendi mais uma aqui, que eu trabalho com near miss faz bastante tempo, assim, mas eu nunca tinha visto essa abordagem aí de positivo e negativo. Eu estava pensando aqui que o positivo era quando você fez uma observação e tal, estava confundindo aqui com algo de bom que você viu, mas na verdade é algo de bom, né? A sua barreira funcionou, né? Exato. Mas é uma Eu ideia coloquei bem esse legal, eu vou exemplo começar a porque separar aqui também. eu coloquei esse exemplo, essa categorização aí apareceu para a gente como relevante a partir de trabalhos em empresas. Em algumas empresas tinha o debate, assim, isso aqui foi um quase acidente, vale a pena relatar esse tipo de coisa? Daqui a pouco, assim, alguém bateu com óculos numa proteção, tinha lá uma estaca com pontas de ferro e as pontas de ferro tinham proteções de plástico. Tá? Mas daqui a pouco alguém bateu com óculos na ponta de plástico ali. Isso aí foi um quase acidente, tem que relatar isso aí. E a gente chegou à conclusão que esse tipo de coisa era relevante relatar também, já que tinha a chance de reforçar as boas práticas, né? Sim, é importante saber que o que você está fazendo está dando certo também, né? Até para continuar, conseguir recurso da empresa, não daqui a pouco não acontece nada, você manda tirar a proteção da barra de ferro. E está muito alinhado com o Safety 2 também, né? Com a Sim, segurança 2.0, né? De entender aquilo que dá certo. isso é uma das coisas mais difíceis, né? E era a próxima pergunta aqui que eu tinha preparado para o senhor era o que você viu aí, tem visto, seja nos trabalhos ou até mesmo nas empresas, ou os alunos têm trazido, que chamou sua atenção aí nos últimos tempos em relação à segurança? Boas práticas, ideias, que o senhor entende como inovadoras? Tem algo que tem despontado aí como promissor? Especificamente em relação à segurança 2.0, tem uma prática que eu acho muito interessante. Não tive a oportunidade de estudar isso a fundo ainda, e são poucas empresas que usam, né? Que são as After Action Reviews, que são basicamente reuniões que as pessoas fazem ao final do dia de trabalho para discutir, reuniões curtas de 15, 20 minutos, para discutir aquilo que aconteceu e tentar tirar um aprendizado do trabalho normal daquele dia. Mesmo que não tenha acontecido nenhum quase acidente, nenhum acidente,
a gente normalmente vai conseguir refletir sobre variabilidades pequenas que sejam, né? Ou soluções que a gente adotou para lidar com ela. Essa prática aí tem sido aplicada em alguns hospitais, em outros países, na Suécia mais especificamente. Tem um método com um nome mais comercial para designar essa prática. Não sei se vocês abordaram já nessas lives aqui em algum momento. É um método chamado REPEAT, R-P-E-T. Né? E o nome do método é justamente esse, REPEAT, já que a ideia é todos os dias a gente repetir essa rotina, né, de discutir, de refletir sobre o trabalho. Geralmente tem um conjunto de, um checklist, um conjunto de questões, né, para discutir, para orientar essa análise. Até às vezes também com algum tipo de dispositivo visual, para a gente colocar ali um vermelho, amarelo, verde, né, para apoiar isso. Estudando um pouco mais, eu vi que essa prática também já era usada em outros setores, tá? Mas mais recentemente, pelo que eu tenho acompanhado, ela tem se disseminado, né? E talvez não falando em prática também, mas tem um conceito que eu acho extremamente importante em segurança. Já estou me atravessando aqui, né? Não, vai lá. Um conceito que eu sou muito fã, assim, venho trabalhando muito, que é o conceito de folgas. Tá? O termo em inglês é o slack. A folga é um recurso extra que a gente tem para lidar com variabilidades, para lidar com imprevistos. Então, uma folga pode ser lá aquele cara na aviação que está de plantão em casa para ser chamado se precisar, se algum piloto tiver doente, tiver algum problema, né? Pode ser uma máquina redundante que a gente tem na nossa fábrica, pode ser dinheiro extra que a gente tenha para daqui a pouco para comprar agora, por exemplo, assim, EPIs novos, né? EPIs mais caros que a gente vai precisar. Então, esse conceito de folgas é extremamente poderoso aí para a gente manter os sistemas funcionando face a variabilidades e para a segurança, evidentemente, também, né? Nessa época de pandemia agora, esse conceito, assim, a importância dele tem ficado totalmente clara, né? Por exemplo, a gente não conseguiria estar fazendo essa live agora se a gente não tivesse essa opção aqui do Zoom, né? Que é um recurso que começou a aparecer ano passado. Os hospitais agora, né? O que eles estão buscando? Estão buscando folgas, né? Então, como colocar mais gente, mais leitos, mais recursos, né? Então, e por outro lado, a gente tem sistemas que estão, desde sempre, mas cada vez mais, né, sujeitos a pressões de eficiência, né? A gente tem pressões aí para ter cada vez menos folgas, por um lado, né? Porque a folga tem um custo, né? Eu tenho que ter lá é caro lá para ter essa capacidade extra, para ter essas máquinas redundantes, né? Então, como atingir esse equilíbrio aí de ter a folga necessária sem que isso se transforme em perdas, é um desafio extremamente interessante aí para a gente na área de segurança e para fazer os sistemas funcionarem de modo geral, né? Eu acho que a gente está aprendendo agora nessa época de pandemia, a sociedade como um todo, a reconhecer esse conceito de folgas e ter folgas mais bem gerenciadas, mais bem planejadas, né? E não deixar simplesmente para buscar elas em momento de crise, como a gente está buscando agora. Sim, eu concordo, assim, e eu mudei, né, bastante, comecei na indústria civil, depois fui para química, alimentícia e tal, e aí eu consegui perceber, todas as indústrias buscam até o seu especialista, né, trabalhar o mais enxuto possível aí na questão do Lean e tudo mais, né, mas a discrepância, assim, que eu notei foi muito grande em relação a folgas, assim, da engenharia, da obra civil, por exemplo, dos projetos industriais, assim, acho que tem muito mais margem para trabalhar esse tipo de conceito. Por exemplo, é bem comum você ter
um almoxarifado de spare part numa indústria. Já na obra civil, você sai louco atrás de comprar na hora ali, né? Você não vê vai no caminhão lá que tem reserva disso, daquilo. É muito raro, né? Mas já na indústria você vê, tem um motor, às vezes, de milhares de dólares, porque se parar um reator, por exemplo, se parar um calcinador, então, acho que algumas indústrias têm muito a aprender com outras nesse aspecto, e na questão da segurança, muito mais, né? Assim, de você criar capacidade, né, do sistema ser resiliente, suportar algumas variações, né? E eu percebi também essa questão de pressão que o senhor colocou até num dos seus artigos aí, de variação, e entender também que a variação, que é algo também do Safety 2 aí, né, do Segurança 2, entender a variação como algo que pode ser bom também, né? Às vezes variou para dar certo, né? E a gente só entende, só investiga, só avalia quando varia para dar errado, né? Sim. Assim, é um conceito super interessante da Safety 2 também, que rompe paradigmas, né? O que eu acho legal nesse conceito aí é que ele deixa claro para a gente que a variabilidade existe tanto no resultado bom quanto no resultado ruim, né? E num pensamento linear, o senso comum leva a gente a imaginar que se o resultado foi bom, é porque não houve variabilidade, né? Mas se a gente for parar para prestar atenção, para buscar informações, a gente vai ver que não é assim, né? Que aquela variabilidade estava justamente contribuindo para o resultado ser bom. Embora, às vezes, criando condições latentes, né? Isso é uma questão também importante, né? Ela pode estar contribuindo, assim, para a empresa ganhar dinheiro, né? Para as pessoas até se divertirem em algumas circunstâncias, né? Mas ela tem condições latentes ali, então, e a gente tem que dar visibilidade para essas condições latentes, né? Porque Perfeito. sob outras circunstâncias, ela pode daqui a pouco ali dar um resultado ruim. Variar para mal, né? Professor, se o senhor fosse dar um conselho aí para os profissionais de segurança aí que você trabalha com eles, acredito que tem alunos ou interage aí com colegas que até ensinem esses profissionais, o que o senhor vê que tem para campos aí para melhoria desses profissionais, assim? A gente comentou um pouco antes, né, que eu acho que a gente, fazendo aqui até uma meia-culpa, né, trazer a ciência para o nosso lado, eu acho que é algo que a gente precisa fazer urgente, assim, testar as práticas que a gente põe, que a gente utiliza nas nossas empresas é algo primordial, né? Eu tenho feito muito isso aí e lógico, encontro resistência também na hora de colocar, de mudar, porque o pessoal fala, não, mas sempre foi assim, sempre deu certo. Mas além disso, assim, ou até aprofundando nisso, o que o senhor vê assim? Se eu fosse dizer uma coisa, talvez, assim, resumir num ponto, é ir além das normas, né? Evidentemente que a gente sabe que as normas são fundamentais, né? Tem agentes que cobram a gente disso, né? Tem implicações legais das normas, mas as normas são um requisito mínimo e as normas não consideram contexto, né? As normas não, por exemplo, assim, as normas não imaginam que vai ter uma emergência de um hospital superlotada. Estou trazendo muito exemplo dessa área porque eu trabalho recentemente muito na área da saúde, né? Eu diria assim que até nos últimos anos tenho trabalhado mais na saúde do que propriamente na construção civil, até e na indústria. Então, por exemplo, assim, tem um procedimento para dar medicamento para o paciente, mas aquele procedimento não prevê que a emergência pode estar lotada. Tá? Então, assim, está sempre com esse horizonte aberto e também ter múltiplas perspectivas, né? Eu acho que um bom profissional de segurança, ele vai, evidentemente, ter atenção às normas, ele vai ter uma visão mais da segurança comportamental, que é aquela que foca lá em orientar o trabalhador, em ter atenção aos procedimentos, mas ele também vai ter uma visão sistêmica, esse profissional. Ele também vai enxergar lá que todos os processos gerenciais da empresa, que qualquer decisão que a empresa toma, está em última instância influenciando a segurança.
Então, decisões lá, na hora de contratar um terceirizado, aquilo lá, o próprio processo de contratação pode fazer algo em favor da segurança. Tu pode ir lá colocar no teu contrato com o terceirizado cláusulas de auditorias de segurança, tu pode selecionar ele com base no histórico dele de segurança. Na hora que o arquiteto está desenhando o prédio, aquele arquiteto lá pode tomar decisões que favoreçam a segurança também. Ele pode prever pontos de ancoragem para cinto de segurança, para fixar andaimes. Então, assim, o bom profissional, eu acho que ele vai conseguir conciliar essa visão micro ali do operacional, da atividade de ponta lá, onde a norma realmente é mais aplicável, com essa visão sistêmica dos processos gerenciais da empresa, que estão lá gerando os recursos, as facilidades e as dificuldades para que a coisa aconteça bem na ponta. Isso aí é muito difícil, né? Especialmente essa visão sistêmica e o próprio processo de formação dos profissionais, não digo de segurança, só de engenharia em geral, não enfatiza essa visão sistêmica de como que todo o resto influencia a segurança. Decisões, então, de qualidade, de produção, de contratação, de custos, né? Tudo isso está relacionado. Eu acho que isso aí é um ponto-chave, assim, até porque quando eu comecei minha carreira, eu fui convidado a participar, acho que na segunda empresa que eu trabalhei, da reunião de PCP, né, da empresa, e eu não entendia, né, meu? Por que eu tenho que participar do PCP? Não tem nada a ver comigo, né? E aí, eu sou um profissional de segurança, né? Engenheiro de segurança, o que eu tenho? E aí, fui perguntar para o vice-presidente, que era um inglês à época, né? E aí ele falou assim, o seu trabalho começa no PCP. A gente está pensando o trabalho ainda, então é a hora de... que depois, mais ou menos o que você falou, né? A gente constrói um prédio aí, agora um telhado, e aí depois como é que vai limpar ou fazer uma reforma? Ah, não tem linha de vida, tem que instalar primeiro. E aí, a partir daí, todas as empresas que eu fui, eu participo até hoje da reunião de PCP, né? Estou lá no meio, lá, falo bem pouco, mas aprendo muito, né? Sei o que vai estar produzindo em cada máquina, quando, o que está difícil, se falta matéria-prima, quando vai chegar caminhão. Então, consigo, como você disse, assim, entender para que a empresa existe, né? E aí contribuir mais profundamente. Eu acho que esse aí é o ponto, assim, que na prática não funciona bem, né? Que a segurança não é algo separado dos demais processos, né? A segurança é um processo, os mesmos cuidados, as mesmas rotinas gerenciais que existem para gerenciar a produção, também devem existir impacto na segurança, né? Então, um bom profissional da segurança, eu acho que retomando um pouco a tua pergunta aí, é aquele que consegue trabalhar de modo integrado com as demais áreas, né? E claro que não depende do profissional, geralmente isso, né? Isso aí depende mais das demais áreas até do que do próprio cara de segurança, né? Darem essa abertura, né? Exatamente, exatamente. Mas é um ponto, até a gente mencionou o David Proven aí no nosso esquenta para esse bate-papo, né? E ele sempre fala isso, né? Que a segurança emerge dos processos operacionais, né? Ela não é criada por alguém, né? Ela vai emergir se todo o resto for bem feito. Eu concordo com ele nisso. Professor, o nosso tempo, como diz aqui na minha terra, o tempo ruge. Queria que o senhor fizesse aí, como eu disse antes, né, o marketing time, que o senhor fizesse aí uma explanação aí do que o senhor tem feito atualmente, tudo que o senhor quiser aí divulgar, agora o tempo é para isso. Tá bom, então tá. Obrigado pela oportunidade, então, aí, Hugo. Então, como eu tinha falado no começo da conversa aqui, eu trabalho no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da URGS, PPGEP. Tá? Nós somos um dos 2 programas de pós-graduação do Brasil com maior nota na CAPES, nós temos conceito 7, então a gente tem uma atuação internacional e nacional bastante intensa, né? Nós temos programas de especialização, então, para o cara que é algo mais prático ali, mais curto, né? Nós temos uma especialização em ergonomia, onde a gente trabalha bastante essas questões de segurança em sistemas complexos também. Nós temos um mestrado profissional,
que é um mestrado que dá a mesma habilitação que o mestrado acadêmico, né, em ergonomia, com uma linha de pesquisa muito forte em sistemas complexos. Temos o mestrado acadêmico, que é aquele mestrado geralmente para pessoa que faz em tempo integral, né, e tem intenção em seguir uma carreira acadêmica, e temos o doutorado, né? Então, nesses níveis todos, a gente tem aí uma atuação de muitos anos já nessa área de segurança em sistemas complexos e ergonomia, né? Temos parcerias aí com universidades principalmente atualmente aí Noruega, Itália, Austrália, Estados Unidos, né? Com intercâmbio de alunos entre os dois lugares. Temos também um programa de cursos de extensão bastante forte aí há mais de 10 anos, na área de sistemas de produção enxuta, né? Eu não falei sobre isso aqui, mas eu trabalho bastante também na área de sistemas Lean, sistema Toyota de produção, né? Os sistemas Lean são uma das estratégias que eu entendo que contribuem também, podem contribuir, se bem implementados, né, para a gente gerenciar a complexidade e para conseguir equilibrar um bom desempenho em segurança com um bom desempenho em produção. Então, a gente tem também todo um programa aí de cursos de extensão em Lean, com esse viés aí da complexidade, enfatizando a segurança. Então, temos essa parte acadêmica de cursos aí, a gente trabalha também com cursos em company, eventualmente, né, com consultorias, e temos também, evidentemente, né, um grande interesse em trabalhos de pesquisa em parceria com empresas. Então, a gente tem vários projetos aí, atualmente, especialmente em interação com hospitais, né, e com empresas de construção civil também, a gente trabalha aí há bastante tempo. Só tudo isso? Então, assim, as atividades aí, os tripés, né, das universidades, né? Então, assim, ensino, né, extensão aí as consultorias, basicamente, né, e pesquisa, né? Então, ensino, pesquisa e extensão, né? O tripé da universidade é esse aí, né? E a gente tenta, tanto quanto possível, aí, equilibrar, né, ter um desempenho bom nessas 3 áreas aí. Professor, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela aula aí, ó, masterclass aí, vários assuntos que a gente só conversa em inglês, infelizmente, assim, fico muito feliz aí de ter um brasileiro que conhece do tema a fundo aí, que tem ajudado outros aí a conhecer também, né? Esse é o nosso objetivo aqui. E obrigado e parabéns aí por todo o trabalho. E a gente se fala. Então, tá, muito obrigado, então, Hugo. Até uma próxima.